Deu uma pausada porque o celular só grava meia hora. Depois de meia hora, uns 33 minutos mais ou menos, ele corta e aí tem que fazer um outro vídeo. Então vou dividir em duas partes, né? E a gente dá continuidade. Então, só para continuar, né? O retrato de Boaz, Boaz se apresenta como um parente remidor, né? Chamado Goel, um resgatador, né? Alguém que está lá para resgatar um parente que está em dívidas, um parente que foi levado como escravo por conta da dívida, ou que está passando alguma necessidade, né? Então, essa ideia do Boaz, ele se apresenta como uma figura do próprio Jesus, como remidor da sua noiva, a igreja. Há uma referência direta entre Boaz e Cristo e Ruth e a igreja, exemplificada nesse texto. Para nós fica muito claro isso aí. Também, o amor e a disposição de Boaz em resgatar Ruth aponta para a própria obra de Cristo com relação à igreja. O amor de Boaz por Ruth, a disposição de Boaz para resgatar Ruth, mostra que também Jesus, ou aponta também para Jesus, como aquele que vai resgatar a sua igreja, ou busca resgatar a sua igreja, né? E aí, o que nós podemos aprender com o livro de Ruth, né? Primeiro, nem sempre as coisas são, ou as coisas acontecem ali da forma como a gente espera. A Ruth e sua família, eles saem da terra de Canaã por causa de um período de fome. Eles estavam passando ali, tenta a sorte no estrangeiro. Lá os filhos de Ruth se casam com as mulheres moabitas, e só que aí eles morrem sem filhos e morre também o próprio marido de Noemi, ficando Noemi sozinha. Então, as coisas nem sempre acontecem da forma como a gente espera, né? Muitas vezes nós somos levados a sofrer pelas circunstâncias das coisas que nos acontecem. A história de Ruth, ela nos mostra que diferentes pessoas reagem das mais diferentes maneiras a uma mesma situação. Veja, você tinha três viúvas ali, né? Só que ali Ruth e mais suas duas noras, né? E uma nora de Ruth, as duas noras de Ruth decidem ir com ela, né? Só que aí Noemi, ela diz, não, vocês fiquem por aí mesmo, por que vocês vão comigo e tal? E aí uma desiste, Orfa volta para sua casa, para casa dos seus pais, mas Ruth diz, não, eu vou voltar com você. Então veja que elas acabam reagindo de maneira diferente à mesma situação. Né? Isso também fala muito para a nossa vida. A gente quer que as pessoas elas reajam sempre como a gente reagiria, né? E a verdade é que não é assim que acontece, né? Há muitos fatores envolvidos que fazem com que as pessoas reajam de maneira diferente. Tá? A história de Ruth ensina o preço que precisamos pagar por causa da fidelidade a Deus e ao próximo. Né? Ruth, ela toma uma decisão e ali ela diz, olha, o seu Deus vai ser meu Deus, o seu povo vai ser meu povo. E ali ela faz uma espécie de voto de fidelidade a Deus, mas de fidelidade também ao seu próximo. Né? Hoje a gente vive dizem que as pessoas só querem a convivência com outras se tiverem alguma coisa boa em troca. Né? E aí não era a perspectiva dela naquele momento, de viver ali naquela condição, mas aí ela vai e vai ao sacrifício por conta do seu amor pela sogra Noemi, né? A fidelidade de Deus, ela aborda tanto os vivos quanto os mortos, né? Segundo as palavras da própria Noemi, de modo que Deus ele se lembra de Noemi no seu estado de dificuldade, mas também da descendência daquele parente morto, ou seja, do marido de Noemi, que morreu sem deixar filhos, a linhagem interrompida, né? Mas com Boaz, aquela linhagem volta, né? E a história de Ruth ensina que Deus recompensa o esforço que fazemos para demonstrar essa mesma fidelidade, tanto a Ele quanto ao próximo. Então, Deus ele recompensa Noemi e Ruth, né, na verdade, pela sua fidelidade a Ele. Então, são lições básicas que nós podemos retirar do livro de Ruth. E só passando para o último ponto, né, vou falar um pouco também do livro de Samuel. Tá?
O livro de Samuel também é um livro de autor desconhecido. Dificilmente, obviamente não foi Samuel que escreveu o livro de Samuel, até porque o livro de Samuel, a história de Samuel era só os primeiros capítulos, tá? Chega um momento que Samuel morre e a história continua, então não foi Samuel que escreveu o livro. Tá? Talvez o mesmo autor do livro de Reis, possivelmente, que alguns interpretam como sendo Jeremias. É possível? É, mas a verdade é que a gente não tem como dizer quem seria o autor do livro de Samuel. Tá? Assim como o livro de Reis, o livro de Crônicas, o livro de Samuel, a sua origem não existia dois livros de Samuel, 1º e 2º Samuel, ou 1º e 2º Reis, ou 1º e 2º Crônicas. Você tem um livro de Samuel, um livro de Reis e um livro de Crônicas. Essa divisão se deu por causa do tamanho do livro, e aí não teria como colocar no mesmo pergaminho. E aí você divide ele em duas partes para você ter no pergaminho ali dividido. Então, na verdade, você tinha um livro só de Samuel, assim como você tinha um livro de Reis, assim como você tinha um livro de Crônicas. Tá? A data do livro você vai ter ali no ano 930 ao ano 538, que é o final do reinado de Davi, né? Ou bem no começo do reinado de Salomão, até o período da volta do exílio, né? Só que assim, eu acho que muito para frente não, acho que mais para trás é interessante a gente entender, até porque a teologia daquela época ainda não estava completamente desenvolvida, tá? Ainda há alguns problemas que você vai encontrar dentro do livro que você só vai ter uma evidência mais clara no livro de Crônicas. Então, a meu ver, uma data mais anterior, mais antiga, seria uma data melhor para esse livro de Samuel. A propósito, explicar que a dinastia de Davi continuava a ser a esperança, apesar das maldições que essa mesma casa trouxe. Então veja, o relacionamento do povo de Israel com a aliança davídica era um relacionamento bem complicado. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o povo de Israel ele tinha ali algumas facilidades, né? Algumas bênçãos por causa da questão do povo, você também tinha ali algumas dificuldades também. Tá? Então, não é que você sempre iria ser abençoado por causa dela, não. Você vai ver o livro de Samuel, o livro de Samuel, ele não isenta nenhuma dificuldade do reinado de Davi. Pelo contrário, os pecados são mostrados, as dificuldades são mostradas, as falhas são mostradas, tanto de Davi quanto da sua família. Mas ainda assim, a melhor esperança para o povo de Israel ainda era a linhagem davídica. E algumas verdades fundamentais. Deus queria que seu povo tivesse um rei escolhido por ele. Né? A presença de Saul, ela é uma demonstração de que um rei, mesmo que fosse... porque Saul foi escolhido por Deus, mas não segundo a vontade de Deus. Né? Foi mais como uma permissão por causa da vontade do povo. Lembre-se, o povo queria um rei porque os outros povos tinham um rei. E aí não era com mentalidade teocrática, mas com uma mentalidade mundana naquela época. E aí Deus permitiu que fosse o rei segundo a mentalidade que aquelas pessoas queriam. Né? Só que o que Deus queria de fato era um rei que fosse escolhido por ele. E aí Deus escolhe Davi para assumir esse reinado. Davi em sua casa. Apesar da fraqueza de Davi para o povo, a fraqueza de Davi, a esperança do povo residia na família dele. Tá? Então, não tinha outra alternativa. E como é que Cristo se apresenta em Samuel? Jesus se apresenta como rei descendente de Davi, que irá reinar eternamente, também cumprindo ali as promessas feitas a Davi. Então, Jesus ele é o filho de Davi. E aí, quando se fala em filho de Davi, está se fazendo uma referência à realeza de Davi. Né?
você vai ter nesse livro de Samuel, quando eu falo de Samuel, eu estou falando dos dois, nas duas divisões, tá? O livro de Samuel inteiro. O foco em 3 personagens. Né? O Samuel, que é o começo da história, o Saul e, por fim, Davi. Então, o foco do livro são esses 3 personagens. E o que é que você tem aí, né? Primeiro, um declínio da anfictionia, né? Aquela liga que nunca deu tão certo, na verdade, né? Nunca foi algo tão positivo na história de Israel, ela começa a ter várias dificuldades, vários problemas ali. E aí isso é que vai fazer com que o povo sinta a necessidade de uma monarquia. Eles começam a ver que, olha, essa anfictionia aí, esses juízes aí, não está dando certo. A gente está entrando e saindo num ciclo vicioso, lembra o ciclo do juiz, né? Pecado, castigo, arrependimento, livramento, né? Esse ciclo iria continuar eternamente. E aí o povo ele sente que isso aí tem que acabar. Isso só vai acabar através de uma liderança que unificasse o povo em torno de Deus, mas também da nação como um todo. Então o que acontece aí? Primeiro, crise e conflitos internos. Algumas tribos começam a brigar entre si, e as brigas começam a ficar cada vez piores. Inclusive, a tribo de Benjamim, no fim do livro de Juízes, é praticamente dizimada. Praticamente dizimada. Sobrando ali 600 homens. Né? A tribo de Benjamim ela praticamente se acaba ali. Né? Então, além de você ter conflitos entre rivalidade mesmo dentro do povo de Israel, de uma tribo com a outra, uma tribo que se achava superior, líder das outras e tal. Então aquilo ali vai gerando conflitos entre eles, e começa lá em Gideão, fica mais forte na época de Jefté, e esses conflitos vão se acirrando cada vez mais. Além disso, você tem os conflitos militares que vão ficando cada vez mais pesados. Com a chegada dos filisteus, a conversa mudou. Não é mais aqueles conflitos com moabitas, amonitas, povos que estavam no mesmo nível do povo de Israel, não. Agora é conflito pesado com os filisteus. E quando os filisteus de Israel está, militarmente falando, muito abaixo, muito abaixo. Então, como é que um povo dividido vai poder ganhar de uma nação militarmente muito superior a ele? Não dava. Precisavam de um rei também por conta disso. Além do próprio declínio dos sacerdotes. Você veja, Eli e os filhos dele, os filhos dele, na verdade, né, não andaram no caminho do Senhor. Samuel até andou, mas os filhos de Samuel não gozavam da mesma confiança do povo. Então, você percebe aí que a situação, o momento, leva com que o povo rejeite aquela espécie de anfictionia e se volte com suas atenções a um novo entendimento, que é através de um rei que unificasse a nação. Né? E aí você tem o primeiro personagem fundamental do livro, que é o próprio Samuel. Samuel ele tem um nascimento ali dentro de um contexto sobrenatural. Ana, ela era estéril, e ela ora a Deus, ela pede, faz um voto ao Senhor, de que se Deus houvesse lhe dar um filho, ela consagraria esse filho ao Senhor. E aí Deus dá esse filho, Samuel nasce, e aí a Ana vai e consagra Samuel ao Senhor. E essa consagração, ela de fato ela é muito tocante, porque ela apresenta no templo, né, junto com Samuel, um bezerro novilho de 3 anos, que era possivelmente a mesma idade de Samuel quando ele deixa sua mãe, quando ele é desmamado. Então você consegue perceber toda a cena, como é tocante uma criança de 3 anos, que nem tem entendimento de nada ainda, né? Ou muito pouco, a entender que não tem, né? Porque está sendo deixado ali, que não consegue ver mais a mãe e tal. Né? Então tudo isso ali acontece lá no começo do livro de Samuel. Mas
Samuel ele se torna um grande líder de Israel. Um dos maiores líderes de Israel, para falar a verdade, né? O maior juiz daquele período. Na verdade, ele foi o último, né? Mas o maior em importância. Samuel é o único que consegue colocar em si, né? Ou absorver em si essas três figuras do Antigo Testamento, né? A ideia do juiz, que ele foi um juiz, ele também foi um sacerdote e também foi um profeta, né? Ele foi o mais próximo no Antigo Testamento da própria figura de Cristo, né? Só que Cristo ele foi rei, era um juiz, um rei, né? Então, o Samuel chegou muito próximo a isso, que ele foi um juiz e não um rei. Então, juiz, sacerdote e profeta. Embora ele tenha sido um grande homem de Deus, seus filhos não caminharam no mesmo caminho, teve essa dificuldade também. Mas Samuel, ele é um modelo a ser seguido, né? Primeiro, ele era alguém que priorizava a proclamação da vontade do Senhor, né? Você abrir sua Bíblia aí, em 1 Samuel, no capítulo 7, você tem o relato de Samuel se despedindo do povo, né? Samuel, capítulo 7, e aí ele faz essa despedida, né? A partir do versículo 2, naquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, tantos dias se passaram, chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Bem, esse é o relato em que Samuel vai exortar o povo ao arrependimento. Samuel fala a toda a casa de Israel, dizendo: se todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês deuses estranhos, os astarotes, de novo, tirar os deuses estranhos, tirar Astarote, Baal, né? Por causa que ele não fala sobre a água. Prepare o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele, e Ele livrará você das mãos dos filisteus. Então, Samuel, ele, como modelo a ser seguido, ele prega sobre a proclamação de o povo vivesse a vontade do Senhor, ou segundo os seus mandamentos. Também precisamos dar prioridade para o ministério da intercessão. Samuel disse mais: congregue todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregue-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor, e jejuaram aquele dia. E aí disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram, eles tiveram medo dos filisteus. Então, os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Ou seja, Samuel era um homem de oração, clamava a Deus insistentemente. O seu ministério, além da palavra, também era um ministério intercessório. Também ele mostra gratidão lá no versículo 12. Então Samuel pegou uma pedra entre Mispa e Sem e deu o nome Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou ao Senhor. Samuel ele mostrava prioridade na proclamação da palavra, na intercessão, na gratidão a Deus, se dedicando ao Senhor. Nós precisamos também manter viva essa dedicação nos nossos corações. Nós vamos dar uma parada por aí, o vídeo também já está muito longo, né? Quase 1 hora, está dividido em 2 partes. E na semana que vem a gente dá continuidade, só que agora presencialmente, tá bom? Até mais!